Desde a mais remota antiguidade, a música tradicionalmente sempre desempenhou um papel fundamental para a vida humana. Segundo Platão, a alma do universo está ligada à harmonia musical, por meio do cálculo acompanhado de percepção sensível. Para o seu discípulo Aristóteles, que relacionou as escalas musicais à métrica dos versos homéricos, segundo ele, a música é celeste, de natureza divina, de tal beleza que encanta a alma e a eleva acima da sua condição. Por sua vez, o pitagórico Nicômaco de Gerasa vai afirmar que a estrutura do universo pode ser conhecida através das relações musicais fundamentais, sendo a música para o próprio Pitágoras um elemento natural, composta por números, relações numéricas, e, enfim. Segundo uma frase dele, todas as coisas são números. Assim como ele, esses antigos mestres, Aristides Quintiliano, que vai abordar as doutrinas matemáticas e cosmológicas, afirma que a música, diferente das demais artes, não é considerada útil só a uma única matéria dentro das atividades humanas. Ou seja, a música não é só apreciada por si mesma, mas também admirada por servir as demais ciências, de uma forma geral. Ao contrário, em oposição aos ideais gregos de predomínio da música teórica sobre a prática, que era uma visão da antiguidade clássica, o médico, o filósofo e teórico musical Sexto Empírico, do século II, vai dizer: os golfinhos, segundo o relato, por terem prazer com as melodias dos aulos, nadam ao redor dos cascos dos navios que estão sendo remados, mas nenhum deles parece ter experiência ou compreensão musical. Uma demonstração aí da questão de que a música não é só uma matéria teórica, mas também serve aos instintos, digamos assim. E também alegando a impossibilidade de se atribuir à música virtudes terapêuticas, como diziam os gregos antigos, escreveu ele mesmo: não é prontamente concedido que, por natureza, algumas melodias excitam a alma e outras tranquilizam, ainda que alguns bárbaros guerreiem assoprando conchas e ressoando tambores. Entretanto, nada disso incita a coragem. Já para Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, ele dizia que a música é ciência de modular bem, ciência de bem mover. E aí ele dizia, e explicava, né, o bem modular, ele queria dizer conjugava o científico com o oportuno, ou seja, a teoria com a prática, né? Da mesma forma, Boécio, no seu livro Tratado de Música, vai dizer: a música está associada tanto à especulação quanto à moralidade. Mais uma vez, remetendo a questão da música para o aspecto tanto teórico quanto prático, né? O monge teórico Guido d'Arezzo, que era teórico da música, que inclusive criou um sistema musical de notação musical nova, que estudava a relação racional dos números cientificamente,
as proporções dos intervalos de oitava, quinta, quarta e as escalas modais, né? Uma sentença dele diz que uma grande distância separa o musicorum do cantorum. E complementa, né? Estes executam, aqueles sabem do que é feita a música. E aqui ele se refere a uma diferença que existe, segundo ele, entre os músicos teóricos e os práticos, né? Querendo dimensionar um pouco a questão da música do ponto de vista científico e do ponto de vista empírico, digamos assim. Mais ou menos nessa mesma ótica, o compositor e matemático espanhol do século XVII, Bartolomeu Ramos de Pareja, ele vai dizer que se a harmonia é a união de vozes concordantes, por sua vez, a música é a razão desta concordância, ou seu estudo cuidadoso e racionalizado em detalhe. Ou seja, mais uma vez assinalando a diferença entre a música teórica e a música prática. Bom, já nos tempos modernos, né, uma frase conhecidíssima do Schopenhauer, o filósofo alemão, é que a música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende. Ou seja, aludindo à questão da subjetividade da música, né? Da mesma forma, o Victor Hugo tem também, o romancista, o escritor francês, tem uma frase que ele diz: a música é o barulho que pensa. A mesma coisa, reportando essa mesma questão que o Schopenhauer aborda. Tem uma afirmação do Nietzsche, do filósofo alemão, que ele fala: o ponto de partida que permite afirmar que tudo que é qualitativo é quantitativo se encontra na música. Se bem me lembro aqui da sentença, né? Isso de uma certa forma reporta a uma frase também do compositor austríaco Arnold Schoenberg, que ele diz: minha música não é bela, ou seja, ela expressa alguma coisa que está para além da beleza, alguma coisa no sentido racional, no sentido subjetivo, mas ainda assim de um cognitivo, uma subjetividade cognitiva, vamos dizer assim, né? Para o escritor Aldous Huxley, que tem outra tendência também a se reportar a mesma questão, ele diz que depois do silêncio, o que mais se aproxima de expressar o inexprimível é a música. Isso me lembra também uma frase do filósofo compositor Adorno, alemão, que ele diz, e aqui eu vou ler: a música realmente diz algo somente por meio de seu próprio dizer. Ou seja, né, a imanência da música expressa algo que só pode ser dito musicalmente, né? E aí ele continua: talvez, ele alega que, talvez por isso, o espaço musical e o tempo musical formam um contínuo próprio, absolutamente diferente do espaço empírico e do tempo empírico. E aí ele conclui: embora não seja possível definir o que a música realmente é. Theodor Adorno. E essa é uma questão realmente importante, a definição do que seja a música. Meu nome é Wagner Campos, sou compositor, arranjador, musicista, especializado em instrumentos antigos e tradicionais de cordas dedilhadas, guitarras barrocas e vihuelas, alaúde, e também violas brasileiras, ibéricas e brasileiras.
Sou diretor, produtor musical e pesquisador e convido vocês para uma breve conversa sobre música. Bom, definir o que é a música realmente é uma tarefa bastante complexa. Talvez porque seja difícil mesmo definir o que é essencialmente subjetivo. Muito difícil. Por exemplo, a cor. Como é que se define o vermelho? Como é que se pode definir o azul, o verde, o marrom? É muito difícil. É uma coisa muito difícil. A música se assemelha bastante a isso também, essa dificuldade, né? O escritor e poeta alemão Goethe, ele a propósito fez uma tentativa, né, de definir o que é a cor. Ele tem um escrito, um trabalho teórico que se chama Teoria das Cores, e aí ele vai tentar definir o que é a cor. Aí ele diz: a cor é a expressão das leis da natureza em sua relação com o sentido da visão. É uma explicação, uma definição bastante racional, mas que tenta cobrir e tenta atingir o seu objetivo, e é realmente muito interessante, né? E foi baseado nessa definição que o compositor austríaco Anton Webern, discípulo de Schoenberg, ele então vai dizer num curso que ele deu no ano de 1933 que se para o Goethe, né, a cor é a expressão das leis da natureza em sua relação com o sentido da visão, então ele pode dizer que a música é a relação das leis da natureza, a expressão das leis da natureza em relação ao sentido da audição. Ele vai fazer essa ligação que é bastante interessante, né? E dá essa dimensão mesmo de como essas esferas, a música ou a cor, de caráter eminentemente subjetivos, como elas são expressões da natureza. Isso é uma questão fundamental, né? Bom, apesar das dificuldades de definir o que é a música, né? De uma certa forma, todos esses pensadores que eu citei aqui, todos eles tentaram definir a música levando em conta algum tipo de tradição metafísica ou materialista, mas sempre ligada a uma certa tradição. E aí eu acho que é necessário a gente fazer uma digressão aqui para definir especificamente o que vem a ser tradição. Talvez um dos termos mais pouco compreendidos, né? O Rafael Blutot, no seu vocabulário português e latino do século XVIII, ele escreve, ele define tradição. Vou ler aqui para vocês. Doutrina ou outra coisa que se sabe de pais em filhos e foi comunicada de viva voz ou por escrito, como são algumas leis, histórias e outras notícias sucessivas que passam de era em era, que pouco a pouco terá força de lei ou de costume voluntário. Bom, essa definição do dicionarista Rafael Blutot, esse erudito português do século XVIII, né, tenta então definir a tradição assim:
né? É interessante a gente observar algumas questões aqui da definição do padre, do padre Blutot, porque se a gente pensar, tradição vem do latim tradere, que significa doação, entrega, troca, transmissão. Tudo isso engloba esse termo, tradere, do latim. Essas palavras, doação, entrega, lembram a imagem de proximidade física, né? Inclusive coisa que se sabe de pais em filhos, ou seja, que passa de geração em geração, né, dos pais para os filhos, né? A palavra troca suscita a ação de uma mão que recebe de outra e dá, e vice-versa, enfim, né? Que é, como ele diz, comunicada de viva voz ou por escrito, se não me engano, né? Comunicada de viva voz ou por escrito. E transmissão significa passar alguma coisa a alguém, inclusive de geração em geração, né? Aí como ele diz aqui, leis, histórias e outras notícias sucessivas que passam de era em era. Enfim, essas acepções, elas circunscrevem de uma certa forma relações tanto legais quanto naturais. Isso é uma questão importante. Aí ele diz, né, que pouco a pouco terá força de lei ou de costume voluntário, né? Então, tradição é uma prática social, é memória vivida, e de uma certa forma é o que resguarda as manifestações de sensibilidade, né, de um povo, de uma comunidade, enfim, né? A tradição, ela é exatamente isso, né? E de uma certa forma todas essas acepções, elas circunscrevem relações naturais. Isso é fundamental, né? Já do ponto de vista histórico, a tradição, ela é uma modalidade da experiência. Ela representa, talvez, um ponto de chegada de ciclos muito antigos e mantidos como prática, né, através de vários processos de difusão, sempre não idênticos, nunca repetidos da mesma forma, enfim, né? A tradição não é como o senso comum atribui, né, a expressão do passado remoto, assim, de lembranças subjetivas, né, como se costuma dizer. A tradição não é isso, né? A tradição, ela é representada, a ideia de tradição, ela circunscreve um alto grau de mobilidade, uma capacidade de realizar o mesmo sempre de uma forma diferente. Isso é fundamental. E aí eu me lembro uma palavra do filósofo húngaro Lukács, né? E aí eu vou aplicar aqui a questão da tradição. A tradição é permanência na mudança, como dizia o Lukács em relação a uma outra questão. A gente já pode aplicar aqui. Permanência na mudança.
O que lembra uma outra sentença do Adorno que diz que só permanece aquilo que não se mantém o mesmo. Quer dizer, só o não funcional é insubstituível. Isso é uma questão fundamental para a tradição, né? Tradição, então, é aquilo que define a nossa experiência hoje. Eu gosto de dizer que a tradição é uma oportunidade nova para refazer no presente o que não foi possível concretizar no passado. Eu gosto de dizer isso. É um perdão do passado dado pelo presente ao futuro. Um perdão do passado dado pelo presente ao futuro. De uma forma geral, as manifestações musicais da tradição, elas se dão por meio da oralidade, né? E aí esse termo, tradição oral, música de tradição oral, ou seja, aquela música que passa de geração em geração, ou como diz o Bluetooth, de pais em filhos, né? Por meio da oralidade, não necessariamente por meio da escrita, mas pela oralidade, né? Essa música que a gente chama de tradição oral é uma música que, tomando um termo emprestado de Theodor Adorno, é uma música informal. O objetivo dessa música é o fenômeno sonoro em si, né? Diferentemente, a gente fazendo um paralelo, assim, talvez mecânico, a música de transmissão escrita, que é diferente da de tradição oral, né? Diferente no sentido de que é apenas um modus operandi, não um gênero. Não existe música da tradição oral e música da transmissão escrita como gênero, né? Mas são modus operandi, né? Formas de se fazer, né? Essa música de transmissão escrita, vamos dizer assim, a gente pode dizer que é uma música mais formal, e aí não vai nenhuma questão pejorativa em relação a isso, não, tá? Música formal no sentido que é uma objetivação textual da música, né? Ela é fundamentalmente expressa por meio da escrita textual, né? Diferentemente da música de tradição oral, que a dinâmica está na própria oralidade, entendeu? Ainda assim, eu quero dizer que, fazer uma ressalva aqui, dizer, não dá para pensar, não se pode pensar a escrita musical independente do fenômeno sonoro. É impossível. A escrita musical, ela só existe em função do fenômeno sonoro. Se não existisse o fenômeno sonoro, não existiria o que ser escrito, obviamente, né? E aí vai a analogia até com a linguagem falada, né? Aí a gente vem daí uma série de problemas que a gente vive, né, no mundo moderno, né? Que a partir das várias formas de escrita. E quando eu digo escrita, eu não estou dizendo a escrita apenas na partitura, né? Eu estou dizendo na gravação sonora, por exemplo. A gravação sonora é uma forma de escrita, né? E é exatamente essa questão, na modernidade, essa questão ela define tudo, né? Porque com os adventos tecnológicos, a gente pode dizer que a eletrônica, de uma certa forma, né, se apoderou da escrita musical, da escritura, do registro, né? E a gravação, por exemplo, é um registro musical, um registro sonoro, né? Essa transmissão escrita, entre aspas, né, registrada da música, é que tornou possível a condição de serialização, da sua serialização, a condição seriada da música, ou seja, feita em série, né? Essa música feita em série, né, significa de certa forma, uma normatização da música.
E aqui não vai nenhuma crítica, só dizendo a questão da gravação sonora, muito pelo contrário. Agora, existe uma dialética nisso, né? Ela tanto resolve questões fundamentais como aprofunda crises endêmicas profundas, né? A serialização da música, ou seja, a música feita em série, provocou, melhor dizendo, uma normatização da música, né? É como se fosse um desejo de ordem, de criar uma ordem para a música, né? Então, assim, quando a música é reproduzida, a música tradicional, quando ela é reproduzida, ela substitui a existência única dela por uma existência seriada. Entende? Que a música tradicional, a música da oralidade, quando ela é serializada, né, ela substitui a sua existência única, o seu Ich et Nunc, como dizia Walter Benjamin, filósofo alemão. Ela substitui a sua existência única, o seu aqui e agora, por uma existência seriada, né? E aí essa música ela se torna algo concebido em vista da sua reprodução, unicamente concebida em vista da sua reprodução, né? E esse processo de reprodução, em geral, ele tem uma predominância enorme sobre o que é produzido e transforma isso que é produzido, né? Esse processo de reprodução, ele transforma a própria produção em si, o que é produzido anteriormente ao seu processo de registro e reprodução, né? Essa é a música reduzida a uma condição serial, né? E aí vai uma série de questões, né? Se por um lado o registro musical ele é fundamental para possibilitar que a maioria das pessoas tenham acesso à música, né? Ela também, esse processo também ocasionou e concorreu para uma série de problemas, digamos assim, da própria questão imanente da música, né? Por exemplo, a eliminação da fundamentação ritual da música, né? Você substitui essa fundamentação ritual, aquilo que acontece, né, como um rito mesmo, né? Você substitui por uma praxis subjetiva, né? No aspecto ritual da música, esse aspecto ritual da música que ela acontece, né, em determinados momentos muito específicos, né, na sua originalidade, vamos dizer assim, na sua expressão original, né, nessa música tradicional, da tradição, o trabalho do músico, do artista, é exclusivamente o resultado do que ele faz, da sua ação. Diferente disso, na música seriada, esse traço de união entre o músico e a sua obra, ela desaparece. E o que fica é quase como um resultado autônomo, se assim a gente pudesse dizer, né? Entendeu? O problema é que o aparelhamento da música, ou seja, né, digamos assim, essa corporificação da música através dos registros e da sua reprodução mecânica e hoje digital, né, esse aparelhamento da cultura, os meios, os média, né, esse aparelhamento da música elimina o caráter autônomo dela, entendeu?
e altera também os fundamentos de uma estética tradicional da música. Entende? Isso é importante dizer, né? Então, o que eu quero dizer? Eu aqui, e vai mais uma vez, eu digo mais uma vez, não vai aqui nenhuma crítica aos processos de produção e reprodução da música, eletrônica, digital, mecânica, não, de jeito nenhum. O que eu quero dizer é que é necessário se pensar um uso correto desses meios. Entendeu? Porque esses meios, esses média, né, necessitam de uma organização. Isso é fundamental. Entendeu? Porque é como se diz, um bem cultural. Sim, mas a ideia de bem cultural, ela a priori significa um produto, né? Um bem cultural. A música não é um bem, algo que se consuma, né? Do ponto de vista econômico, necessariamente. Claro que no mundo moderno que a gente vive, o que resulta é isso. Mas a música, ela está para além da questão da sua comercialização formal por meio da reprodução eletrônica, né? E nesse sentido a gente pode dizer que a tradição, a ideia de tradição, ela é incompatível com essa ideia de produto reproduzido em série, entendeu? O produto reproduzido em série, a música reproduzida em série, ela é importante para uma sociedade quantificada. Ela tem um sentido importante, que ela tem um sentido muito específico e fundamental para uma ideia de sociedade quantificada, não necessariamente uma sociedade qualificada, né? Por quê? Porque a sociedade, ela oferece um marco produtivo para a arte, para a obra de arte em geral, né? Porque também a ideia de sociedade também é uma ideia muito confusa hoje, de uma certa forma, né? Então, a sociedade hoje se entende sociedade como um amontoado de gente, né? Tudo bem, existe, né? É a sociedade de consumo, isso que a gente diz, é a sociedade quantificada, né? Só que a ideia de sociedade é mais do que isso, né? A sociedade, ela é conceitual e ao mesmo tempo é uma categoria de mediação, né? Ela é uma categoria de mediação como forma de organização da relação entre os indivíduos. E é conceitual naquilo que fundamenta as suas formas de organização, né? A ideia de sociedade como um amontoado de gente, né? Sociedade quantificada, aglomeração, indivíduos e tal, ela remete a um tipo específico de sociedade, né? A sociedade de massa, a sociedade de consumo, né? Aquela que, numa ótica comum, a gente chama de moderna. E aí também eu gostaria de fazer uma digressão e definir de uma certa forma o que é modernidade, que é outra coisa muito complicada. Queria falar um pouco sobre isso, né? Da mesma forma que a tradição, como eu disse antes, não é a expressão do passado, a lembrança de reminiscências do passado, a modernidade não é também a manifestação de um devir, de algo que vai ainda acontecer, né? Não é o lugar condicional da realização de um futuro por vir. Não é, como se costuma dizer, um novo absoluto contraposto a um velho em abstrato. Essa ideia de modernidade, ela é bastante suspeita, me parece, né?
essa ideia de modernidade absoluta, ela traz em si, ela carrega com ela uma crise endêmica. Porque a modernidade também é produção social. Né? E uma modernidade autêntica, ela pressupõe necessariamente uma tradição forte. Não existe uma modernidade forte sem uma tradição forte atrás dela que a fundamente. Né? Para uma definição de modernidade, que é outra coisa difícil, eu gosto sempre de dizer que moderno é aquilo que avançou mais historicamente. Né? Isso quer dizer o seguinte, que a modernidade, ela só se impõe, uma ideia de modernidade só se impõe como resultado do que é tradicional e vice-versa. É uma relação dialética. Né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a modernidade é uma promessa. Ela é apenas uma promessa. Se ela realmente se tornar algo, ela vai se tornar algo tradicional necessariamente. Essa ideia de modernidade radicalmente contraposta à tradição é um equívoco, né? Um equívoco que invariavelmente se volta contra si mesmo, né? Porque ela traz consigo uma crise endêmica, né? Então eu gosto de dizer que a tradição é aquilo que historicamente avançou mais. Ou seja, a modernidade como resultado de uma tradição forte é aquilo que agrega mais história atrás de si. E essa tradição forte é algo que define e situa a nossa experiência hoje, fundamentalmente. E é como eu disse, é uma oportunidade nova para se refazer hoje, no presente, o que não foi possível concretizar no passado, ontem, no passado. E se a tradição é uma oportunidade para refazer agora o que não foi possível fazer antes, então, quer dizer, ela é então uma oportunidade para se repensar o passado criticamente. Repensar o passado para criticar o presente. Né? Então a tradição é o que permite a gente evitar a repetição de um passado que faz com que esse presente deteriorado que a gente vive continue existindo. A tradição permite isso, que a gente evite, através do pensar crítico, a repetição de um passado que nem sempre resultou em coisa positiva. Né? Então, assim, baseado naquele sentido mesmo que o Bluetooth fala, de entrega, de troca, de doação, a tradição é algo que é dado. E o que é mais curioso é que, etimologicamente, algo que é dado resume o termo perdão. E eu gosto sempre de me lembrar disso, né? Perdoar, né? Na língua italiana, perdonare, ou na língua francesa, pardonner, ou no inglês, forgive, significa para dar, é algo que se dá. Né? Então, e se a tradição é uma oportunidade nova para se refazer hoje o que não foi possível realizar ontem,
Eu gosto de dizer que a tradição é um perdão do passado dado pelo presente ao futuro, como eu já me referi. Isso significa que o que se pode resgatar por meio da tradição não é o passado, mas as esperanças passadas, aquilo que não foi possível ser realizado e que hoje, como uma promessa de esperança, talvez se consiga realizar. Não é o resgate do passado como ele aconteceu, mas é essa esperança de um passado que podia ter acontecido. E aí a ideia de tradição como refazer hoje o que não foi realizado ontem assume um significado único, muito expressivo. É como disse o Manuel Bandeira, a vida que poderia ter sido e que não foi. Me lembra isso. Me lembra também aquela representação da ideia de teatro da partir da imagem do José de Anchieta escrevendo na areia. Aliás, essa imagem para mim me lembra, é a representação perfeita da ideia de teatro, do teatro que ele fazia. E ela resume o próprio sentido da tradição mesmo, na arte, na cultura. Um começar sempre de novo, refazendo o que foi feito anteriormente. E talvez de uma forma melhor, porque ele escrevendo na areia, a onda do mar vem e apaga, e ele escreve de novo e a onda vem e apaga, e ele escreve de novo e a onda vem e apaga. É um começar de novo, sempre refazendo o que foi feito antes. Essa é a própria ideia, é a própria utopia de uma arte autônoma, e aí especificamente de uma música autônoma. A tradição, então, ela resume a própria utopia da arte, que é a representação perfeita da realidade imperfeita. E aí, como sugestão, para, digamos assim, como pensar isso, como, de uma certa forma, dar uma concretude a todas essas ideias. Eu acho fundamental fortalecer e fomentar, dar visibilidade às produções culturais das localidades diferentes, tradicionais, de todos os locais do mundo. Isso é fundamental, dar a conhecer isso, dar visibilidade a essa produção, que existe e é concreta e fundamental. Porque, de uma certa forma, a gente pode dizer que a música e a estrutura antropológica do ouvinte, essas duas coisas, elas evoluíram de formas divergentes. Então, o que a gente tem com isso? Um descompasso, entre a participação da vida comunitária na arte. E aí é fundamental a gente prestar atenção na música como algo de rito, de participação ritual mesmo. Porque desenvolver essa musicalidade nas pessoas, que é o quê? Que é a capacidade, não é fazer música necessariamente, mas é a capacidade de perceber a objetividade da música. Ou, em outras palavras, é fundamental a gente colocar a música no seu lugar social, que a gente pode traduzir, talvez, pelo desenvolvimento de uma nova consonância entre a música e o público. É isso.
Obrigado.